Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos falar das cicatrizes que carregamos desde crianças, isto é, do impacto que as dificuldades que atravessamos na infância têm no nosso bem-estar na vida adulta. Gostamos de ver a igualdade de oportunidades entre indivíduos como um pilar da nossa vida em conjunto e as sociedades fazem múltiplos esforços, mais ou menos eficazes, para a atingir. No entanto, intuitivamente, sabemos que nem todos partem do mesmo ponto e que o ambiente em que crescemos continua a influenciar-nos décadas mais tarde. Essa realidade afeta o bem-estar individual de cada um, mas também a nossa vida coletiva e a coesão social do país. O tema em destaque no mais recente Boletim Económico traz-nos novos dados e análise sobre como a pobreza persiste ou é mitigada de geração para geração. Chama-se A Transmissão Intergeracional da Pobreza e da Privação Material e Social em Portugal e foi preparado pelos nossos dois convidados de hoje, Nuno Alves e Cristina Manteu, diretora e coordenadora do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindos. Bom dia. Antes de nos explicarem as conclusões do estudo, se calhar começávamos, eu costumo fazer um bocado isto, por uma pergunta mais geral para entrarmos no tema, que é o que vos motivou para avançar com o estudo, ou o que é que tentaram compreender com esta análise? Ora, bom dia novamente. O que nos motivou foi o facto da questão da transmissão intergeracional da pobreza ser muito importante. Como disseste, o fundamento de uma sociedade próspera é que todos tenham a oportunidade de aproveitar o seu potencial. No entanto, sabemos que as crianças que vivem em pobreza enfrentam um conjunto de desafios e circunstâncias que as colocam numa situação mais frágil enquanto adultas. É esse ciclo de perpetuação das desvantagens, em que a situação de pobreza e de privação se transmite de pais para filhos, que tentámos explorar neste artigo. Vale a pena notar que os custos desta transmissão não recaem apenas nos indivíduos, mas na sociedade como um todo. E estes custos não são apenas económicos, ou seja, é esta ideia de que não estamos a aproveitar o potencial de cada indivíduo, mas também sociais, porque uma situação de pobreza condiciona uma participação plena na vida em sociedade. Esta foi a principal motivação para avançarmos com este estudo e, na verdade, esta preocupação não é nova. Nós, já no Boletim de Maio de 2022, publicámos uma peça ao Banco sobre a transmissão intergeracional da educação. Mas, neste caso, fomos mais longe e tentámos procurar analisar a questão da privação e da pobreza. E já vamos chegar à educação, porque também há um cruzamento relevante para fazermos aí. E, Cristina, que conclusões centrais é que vocês chegam no estudo? Ou seja, como é que indivíduos que viveram situações de pobreza ou de privação material se distinguem depois daqueles que não passaram pelo mesmo? Diria que esse é provavelmente o pilar, não é? Exatamente. O que o estudo mostra é que na amostra de indivíduos que analisamos, a probabilidade de viver em pobreza ou em privação é superior para quem passou por dificuldades financeiras quando jovem. Os números relevantes são estes. Se a família tinha uma boa situação financeira, quando o indivíduo tinha 14 anos, a probabilidade de viver em privação hoje é de 5,8%. Já se a família passou por dificuldades, a probabilidade aumenta para 19,5%. A diferença entre estas probabilidades, que é 13,7 pontos percentuais, corresponde à persistência intergeracional da privação. No caso da pobreza, existe também persistência, mas é menor, é de 6,7 pontos percentuais. E nós temos um motivo para essa diferença entre a privação para ser maior do que o risco de pobreza, a persistência? Sim. Pronto, aqui tem a ver um pouco com as características de cada um dos indicadores. O indicador de risco de pobreza foca-se no rendimento monetário num determinado ano. Mas é assim, como tal, o rendimento pode ser volátil. Ou seja, a família ou o indivíduo pode cair numa situação de desemprego num determinado ano, isso baixa-lhe o rendimento, mas no ano seguinte a situação pode reverter-se. Já o indicador de privação material e social é mais abrangente, tem em conta outras dimensões de desvantagem. Em particular, que necessidades do dia-a-dia da família ou do indivíduo que não estão a ser satisfeitas. Ou seja, esta definição abrange os indivíduos que reportam pelo menos 5 privações de uma lista de 13, que inclui, por exemplo, se o indivíduo consegue fazer face a despesas inesperadas, se consegue fazer refeições completas, se consegue manter a casa aquecida,
mas também coisas mais sociais. Se consegue participar de forma regular em atividades de lazer ou até sair e estar com os amigos uma vez por mês. E por isso este indicador capta-me, se calhar, melhor fragilidades que vão além do rendimento monetário. E essas fragilidades tendem a ser mais persistentes e, logo, também mais transmissíveis. E é por essa razão que uma abordagem multidimensional é considerada, em geral, como mais adequada, mais eficaz para avaliar a transmissão de fragilidades de pais para filhos. Nuno, isto são os grandes números, portanto, e que mostram esta diferença. Se nós tivemos uma infância com um determinado contexto, chegamos a adultos com maior probabilidade de ter outro contexto. Mas vocês também reconhecem que esta abordagem, vamos chamar-lhe incondicional, que é a expressão que é utilizada, pode não contar a história toda, não é? Porquê é que dizem isso no estudo? Bom, os grandes números que a Cristina apresentou são, de facto, os mais importantes. Descrevem a magnitude da questão, da transmissão, mas não dão pistas para explicar o que é que pode estar por detrás dessa transmissão. É isso que nós chamamos de abordagem condicional, ou seja, estamos a condicionar pelas características dos indivíduos ou das suas famílias. É este passo adicional que nós tentamos dar no artigo. Mas estamos restritos numa dimensão muito importante, que é a informação da própria base de dados. Nós usamos a base de dados do ICOR, do INE, que é uma base de dados excelente, mas que obviamente não cobre todas as dimensões explicativas do fenómeno, ou potencialmente explicativas do fenómeno da transmissão intergeracional. Ainda assim, esta base de dados inclui informação sobre a educação dos indivíduos e dos seus pais, da condição perante o trabalho, da estrutura familiar, da idade, do sexo, e são estas as características que avaliamos no trabalho. Portanto, o que nós tentamos é colocar indivíduos que tenham depois um trajeto semelhante e ver, então, o que é que sobra. Características semelhantes. Exato. Características semelhantes à partida, em termos da situação financeira inicial, e características semelhantes em termos das suas características hoje, enquanto adultos. E no final do dia, a educação emerge como o fator mais importante para explicar este ciclo de transmissão intergeracional. E esta conclusão é muito interessante, está associada em parte à transmissão intergeracional da educação propriamente dita, porque a educação dos pais condiciona muito a educação obtida pelos filhos. E esta, por sua vez, está associada ao grau de pobreza e privação na idade adulta. E nós temos alguns números que podem ser úteis para ilustrar esta questão. Por exemplo, 80% dos filhos de pais com ensino superior também atingem o ensino superior. E esta percentagem, para os pais que completaram no máximo o 9º ano, ou seja, os filhos de pais que completaram no máximo o 9º ano, só 20% consegue atingir o ensino superior. E para além disso, esta relação é reforçada, é catalisada pela situação financeira do agregado familiar. Enquanto o jovem era adolescente, se a situação financeira era boa ou má. Ou seja, só 11% dos indivíduos com os pais até ao 9º ano que tinham dificuldades financeiras à partida é que concluem o ensino superior. E essa percentagem aumenta para 30%, grosso modo, se os pais tinham uma boa situação financeira. Note-se, apesar de tudo, que estamos a comparar 30% com 80% dos pais que tinham o ensino superior. Portanto, continua a haver aqui um gradiente de diferença muito grande. E o problema é que a percentagem de indivíduos em pobreza ou privação reduz-se muito com o grau educativo atingido. Ou seja, os indivíduos que alcançam o ensino superior têm taxas de pobreza ou de privação quase residuais, mesmo muito baixas. E por isso a educação é mesmo a chave para quebrar a transmissão intergeracional da pobreza. O problema é que só uma minoria consegue atingir, de facto, situação de educação superior quando, à partida, tinha uma situação muito desfavorável em termos da situação financeira do agregado e em termos da educação dos pais. Portanto, é o grande nivelador, mas ao mesmo tempo, à partida, quem não tenha as condições certas já parte com uma desvantagem de qualquer maneira, não é? Que persiste e que é difícil de quebrar, pelo menos de acordo com a nossa amostra de indivíduos. E Cristina, nós temos os números para Portugal, é disso que temos estado a falar. Como é que nós comparamos, para sabermos se os números são altos ou baixos, se calhar o mais fácil é comparar com outros países. Como é que nós comparamos com outros países europeus? Então, face aos países europeus analisados, Portugal ocupa uma posição intermédia no grau de persistência da pobreza e da privação.
Em termos de ranking, os países nórdicos salientam-se no grupo de menor grau de persistência. Nestes países, a probabilidade acrescida de viver em privação por má situação financeira aos 14 anos é inferior a 7 pontos percentuais. No caso da pobreza, é inferior a 3 pontos percentuais e, em muitos casos, nem se distingue de zero. No extremo oposto, temos a Roménia e a Bulgária, onde a persistência da privação é superior a 40 pontos percentuais e, no caso da pobreza, superior a 25 pontos percentuais. Por isso temos aqui umas diferenças marcadas. E nós conseguimos ver, nós logo, basta termos alguma intuição sobre os países que acabaste de referir, conseguimos perceber as diferenças, mas há algo que os países sejam muito bem classificados ou pior classificados, se quisermos utilizar essa expressão, que os distinga, que nós consigamos ver que por isso é que eles têm um melhor resultado ou o pior resultado? Claro. As explicações para estas diferenças, obviamente, são complexas e hão de refletir uma combinação de fatores sociais, económicos, políticos. Nós não aprofundamos estas razões no tema em destaque. De qualquer maneira, em termos gerais, espera-se uma menor persistência em países com sistemas de segurança social mais desenvolvidos, e aqui, claramente, os países nórdicos saltam à vista, com sistemas educativos e condições no mercado de trabalho que promovam a mobilidade social e também onde existe a menor desigualdade de rendimento à partida. E não sei se a literatura científica, pronto, vocês dão agora um contributo relevante, mas a literatura dá algumas pistas sobre o que é que pode ser eficaz. Por exemplo, o vosso estudo dá uma especial atenção à privação alimentar como uma condição que tem mais probabilidades de refletir da vida adulta. Ou seja, quando vamos escavando ainda mais para coisas mais específicas, vemos que há certos aspectos que têm mais relevância ainda do que os temas gerais de privação, não é? Sim. Bom, é ambicioso chamar este tema em destaque um contributo para a literatura científica, mas ainda assim dá um pequeno contributo para o debate na sociedade portuguesa e é esse o objetivo fundamental. Na verdade, a literatura científica não tem muitos contributos sobre a persistência intergeracional da pobreza. A literatura tem inúmeras páginas que se focam na mobilidade do rendimento. Esta ideia de mobilidade entre gerações, mas focada no rendimento. Porque é aí também que os dados e as bases de dados internacionais são mais ricas, mas não se foca tanto nesta questão da pobreza, curiosamente. Só mais recentemente é que esta questão está a emergir como um facto interessante, digamos assim, relevante no debate científico. Nós olhamos para a questão da privação alimentar por duas razões. Primeiro, para tentar ganhar robustez aos resultados. Todos os resultados que até agora falamos centravam-se na ideia de uma situação financeira frágil à partida. E essa situação financeira frágil resulta da memória de quem responde ao questionário sobre a vida dos seus pais, quando eles tinham 14 anos. Que pode, obviamente, estar muito influenciada pelos seus padrões de referência atuais. Mas há também uma questão sobre privação alimentar, e essa certamente não está influenciada pela... Uma pessoa lembra-se certamente se passou uma situação de privação alimentar enquanto adolescente. E quando nós olhamos para essa questão da privação alimentar, o que emerge é uma transmissão ainda mais acentuada da pobreza e da privação. Ou seja, há aqui uma espécie de gradiente. Situações mais frágeis à partida implicam uma transmissão mais forte e mais severa. Isso acontece tanto em Portugal como na generalidade dos países. Portanto, não é algo específico a Portugal. Portanto, tal como eu referia na introdução, o vosso estudo sugere que há cicatrizes, portanto, do passado, essa é uma específica, que parecem ter muito mais dificuldades em sarar. Há alguma conclusão a tirar sobre a igualdade de oportunidades na nossa vida em sociedade e que talvez que lições de políticas públicas é que conseguiríamos tirar daqui da situação que vocês identificam no estudo? O que é que conseguiríamos dizer? O estudo mostra que, mesmo quando nós controlamos por um conjunto de características os indivíduos, persiste essa cicatriz, como dizias, das circunstâncias passadas na probabilidade de um indivíduo viver hoje em privação material e social. Isso sugere que, mesmo os indicadores que nós trabalhamos, a educação, a participação no mercado de trabalho,
não são suficientes para explicar toda esta transmissão. Ou seja, apela a intervenções mais holísticas, um bocadinho em linha com a Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, que está neste momento em vigor. Ou apela-nos um pouco, como dizia o Sérgio Godinho na sua canção, a lutarmos pela paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação, que neste nosso estudo acaba por se destacar como o mais importante. No fundo, por muito que estes estudos possam ajudar-nos a pensar sobre a transmissão intergeracional, no final do dia voltamos à canção do Sérgio Godinho. Nuno, Cristina, muito obrigado pelo vosso trabalho de análise, que nos traz números cruciais para informar este debate público. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. A transmissão intergeracional da pobreza e da privação material e social em Portugal é o tema em destaque no Boletim Económico de junho. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!